Vocês estavam com saudade do chapéu, não estavam? Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, músicas e outras coisas. Hoje a gente vai falar sobre enquadramentos fotográficos, enquadramentos de cinema, enquadramentos de séries. Eu gosto muito de fotografia, já estava com esse roteiro bem pronto há um ano atrás, só que eu nunca desenvolvi ele perfeitamente para gravar um vídeo. E hoje estou começando com um novo quadro aqui no canal, que é Teoria e Prática de Cinema. É um quadro que eu desenvolvi há uns anos atrás, mas não deu tanto certo, e até porque eu não sabia de tanta teoria, né? Eu fiz alguns cursos, eu pratiquei, e hoje estou aqui para indicar esse tipo de conteúdo que é muito relevante para quem gosta de fotografar, para quem gosta de fazer seus curtas-metragens e para quem gosta de se divertir com a sua câmera. Eu já sabia um pouco de teoria fotográfica, eu comecei a prestar atenção em como era você usar todos esses enquadramentos, plano G, contra plano G, plano geral, plano médio e outros planos que são bem utilizados, que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Mas claro que tem uns aqui que eu nunca nem usei na vida, até porque eu não trabalho com cinema e eu não trabalho com série, eu trabalho com design gráfico, mas enfim, é isso. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa o like, já inscreve-se no canal, já compartilha para aquele seu amigo que gosta de vídeos sobre fotografia, cultura pop, crítica de cinema. Então bora lá, depois da vinheta falamos sobre os enquadramentos cinematográficos, quais eu devo usar. Plano aberto ou long, também chamado de plano geral ou long very shot, é um plano de visão panorâmica. Normalmente esse plano isola o personagem do cenário ou paisagem ampla. É um tipo de enquadramento muito usado principalmente em filmes de suspense e filmes de drama também, mas também muito utilizado nos antigos filmes de faroeste. Então é muito utilizado hoje em dia também, tanto para você mostrar o que está em volta do seu personagem, também o principal ponto para você também dar uma espécie de espaço maior do que está em volta desse personagem. Sua principal função é ambientar o público, ou seja, mostrar o lugar que rodeia todos esses personagens que estão sendo filmados. São dois filmes que eu vou dar aqui como exemplo. Um deles é Mad Max Estrada da Fúria de 2015 do George Miller. É um tipo de enquadramento que ele é muito utilizado nesse filme, principalmente para você mostrar toda aquela estrada de areia ou deserto, mas também para você dar um pouco mais de você perceber as paisagens, aquele local colocado, principalmente para você mostrar o personagem em questão. No caso aqui eu tô falando da Furiosa. Também eu tô também com um outro exemplo que eu vou dar para você, o Iluminado de 1980, dirigido por Stanley Kubrick. Uma cena do filme que é a cena do labirinto. Então a gente observa os dois personagens, que é a criança e a mãe dessa criança. Eu esqueci os nomes deles, mas está aparecendo aqui. A gente observa que o Stanley Kubrick, ele fez todo aquele plano geral para mostrar uma espécie de tensão que já estava estabelecida naquele filme. A gente percebe como o diretor ele usa esse plano geral, como eu falei aqui, muito utilizado nos filmes e nas séries. Médio ou medium shot. Diferentemente do plano geral, o plano médio ele aproxima mais o personagem, ele faz um enquadramento tanto do personagem tanto do espaço que está sendo filmado. A câmera está em uma distância média do objeto, de modo que ele ocupe uma parte considerável desse próprio cenário, mas ainda tem um espaço à sua volta. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é também um filme do Stanley Kubrick de 1971, que é Laranja Mecânica, um dos mais conhecidos do diretor. Tem uma cena ali em que a gente percebe
os 4 personagens, né, que é a quadrilha ali, e o diretor ele usa esse plano para expressar um pouco de ostentação, um pouco de outros sentimentos que você vai percebendo no filme, e o diretor ele enquadra muito bem esses personagens. É muito utilizado também em filmes, em séries que querem estimular uma espécie de um clima que está estabelecido nesses projetos audiovisuais. Esse plano também é considerado um enquadramento de posicionamento e movimentação. Plano fechado ou close-up. Um plano que eu gosto bastante, eu inclusive já usei bastante aqui nos meus vídeos. A câmera ela fica bem próxima do objeto, do plano aberto e do plano médio. Ele vai fechar mais naquele objeto, de modo que ele ocupe quase todo o espaço daquele ambiente. Muito utilizado também em filmes de suspense, também em filmes de drama e alguns filmes de romance. É bastante utilizado em algumas séries também. E um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é Hannibal 2001 e também é O Iluminado de 1980, dirigido por Stanley Kubrick. Aquela cena em que a gente observa o Jack, tem ali o rosto do Jack, é aquela cena clássica do filme do Iluminado, que você já deve saber qual é. O diretor ele foca nos olhos do personagem e de modo que a gente perceba medo, a gente tenha um pouco de pavor daquela cena, e que realmente é uma cena muito chocante também. A cena do Hannibal é aquela cena em que o Anthony Hopkins, com aquele olhar, e a gente percebe um total suspense, um momento perturbador também. Então é bastante utilizado também em filmes de suspense, terror e romance também, para exaltar a expressão dos olhos dos personagens. Geral, ou muitos chamam de PG, com um visual de ângulo mais aberto, a câmera revela o cenário à sua frente. Também a figura humana tem um espaço mais reduzido na tela, então diferente de todos esses que eu falei, ele também ele é mais fechado, então ele vai reduzir todo aquele espaço e focar bastante no objeto em questão, né? Um exemplo que eu vou dar é a cena final de Três Homens em Conflitos, de Sergio Leone, de 1966, um dos maiores filmes de faroeste clássico aí dos anos 60, e a cena que eu coloquei aqui é as expressões dos 3 personagens, do Clint, outro e também do Mal. Então eu inclusive já analisei esse filme aqui no canal, então se você tem curiosidade em saber o que eu acho desse filme, aqui nos cards, e também vou deixar na descrição. O plano em conjunto. Com ângulo visual aberto, a câmera revela uma área significativa à sua frente. Também podemos chamar esse plano como geralzinho. É possível reconhecer os rostos das pessoas nesse plano. É um plano muito usado também em filmes de faroeste também, principalmente para você mostrar um pouco do rosto dos personagens. Uma cena aqui que eu vou indicar para vocês é a cena em que está o Samuel L. Jackson, John Travolta, Pulp Fiction, filme americano dirigido pelo Tarantino, de 1992. Tem uma cena ali em que está o John Travolta e o Samuel L. Jackson, e os dois eles estão fazendo alguma coisa, e a câmera, ela na verdade ela usa esse enquadramento e um outro que eu vou falar que é muito conhecido também. Então é isso. Meus preferidos é o plano americano, que foi muito utilizado em filmes de faroeste, é bastante usado nos filmes do Sergio Leone, né, que ele enquadra um pouco da cintura. Dá alguns exemplos aqui, tem muitos exemplos que eu posso citar aqui. Tem uma cena de O Diabo Veste Prada, que é um filme americano de 2012, dirigido por J.D. Frenkel, e um outro exemplo que eu posso dar é Onde os Fracos Não Têm Vez. Tem uma cena que usa muito esse recurso. E também tem o meu preferido, aquela cena do Clint Eastwood de Três Homens em Conflito, que no caso é um dos mais conhecidos cenas do cinema, e também uma das mais icônicas do cinema também. Então é bastante usado nesse estilo de gênero
mais de faroeste, mas muitos diretores de hoje também usam bastante esse recurso. E outra coisa que eu acabei esquecendo é que esse plano ele é muito usado em entrevistas, em vídeos promocionais, vídeos de marketing e alguns vídeos da internet, tanto para o YouTube, Instagram. Muita gente usa esse plano, principalmente quando você vai gravar na rua, quer mostrar alguma coisa, então é muito utilizado também. Plano, que é o primeiro plano, ele vai fechar muito mais no rosto do personagem. A pegada aqui é muito mais emocional, muito mais que envolve emoções, sentimentos, rancores, algumas coisas. Então você quer realmente tirar todas as emoções que está tendo nesse personagem ou no objeto que você está gravando, mas atores e atrizes, personagens humanos. Uma cena que eu vou dar é Corra, de 2017, do Jordan Peele, aquela cena icônica do Chris, interpretado pelo Daniel Kaluuya. Então aquela cena ficou bastante marcada em 2017. Então eles usaram muito esse plano para expressar o que o Chris estava passando e também expressar um pouco de sentimentalismo e também parte de raiva. E outro filme que eu já falei aqui nesse vídeo é o Hannibal, de 2005. O diretor, inclusive, ele usa bastante esse recurso, juntamente com closes, para expressar toda aquela sensação de angústia e ação que o filme estava passando, e até porque de um dos maiores atores aí da década e que esse personagem coube muito bem no Hopkins. É um dos filmes mais memoráveis que eu acho que esse ator fez na sua carreira. O plano detalhe, ele na verdade eu uso bastante ele para quando eu tô falando uma coisa, eu gosto de gravar um trecho e daí depois da gravação eu gravo de novo para mostrar algum detalhe. Então basicamente quando o diretor de fotografia ele quer mostrar alguma coisa, então ele grava todo um trecho e daí ele grava um outro trecho para falar de alguma coisa que ele acabou esquecendo de mostrar na sua produção. Um exemplo disso é O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, que é o segundo filme da franquia, de 2002, se eu não me engano, do Peter Jackson. É aquela famosa cena aparecendo aqui na tela, que eu não vou falar não, mas tem uma cena que mostra isso. Então às vezes o diretor ele faz um corte, então ele acrescenta essa cena e fica muito legal também. Favoritos é o plano sequência, é aquele tipo de enquadramento. Na verdade não seria meio que um enquadramento, mas é mais usado em filmes, em vídeos, e no caso o diretor ele segue o personagem e normalmente não tem corte. Então um exemplo que eu vou dar para vocês é aquela cena maravilhosa do 1917, daquela cena da guerra em que o personagem ele precisa falar com alguém, só que essa outra pessoa estava lá do outro lado, teve que percorrer todo um circuito e aquilo ali não tem corte. A câmera tem que seguir o personagem, tem que fazer isso, tem que fazer. É muito utilizado nesse filme também. Outro filme que eu vou indicar também que usa o plano sequência é Iluminado, de 1980, aquela cena clássica do triciclo. Eu morro. É uma cena muito incrível, uma das cenas mais icônicas do cinema. Você percebe que o Kubrick ele quis dar uma coisa mais ou menos de angústia, que tá acontecendo alguma coisa bizarra naquela casa. E também uma coisa que contribuiu muito foi aquele velho efeito sonoro angustiante, e também esse plano sequência é muito interessante. A gente vai falar sobre os enquadramentos feitos ângulos de câmera, né? Que tem uma certa diferença entre o enquadramento e o ângulo. O enquadramento é mais a distância que você tem da câmera por que você quer gravar. E já o ângulo ele já tem uma inclinação do objeto que você quer gravar. Então vamos lá, a gente vai separar em duas partes. A gente vai falar de altura de ângulo e depois de lado do ângulo. Então vamos lá para esses dois recursos utilizados aí no cinema.
normal, que ele é basicamente gravado na altura dos olhos. Um exemplo disso que eu posso indicar para você é Cidade de Deus. É uma das cenas mais icônicas também para mim daquele filme, que é quando o diretor ele grava um personagem e meio que ele vai inclinando assim. Só que essa inclinação já não é de ângulo normal, mas o ângulo normal é quando você grava um personagem e você foca nos olhos dele. Tem ali todo um frame ali, você percebe um frame, mas você percebe que o diretor ele focou nos olhos do personagem. Por exemplo, é a série Game of Thrones de 2012. Tem uma cena em que acho que é na quinta ou na sexta temporada, tá aparecendo uma imagem para vocês observarem o que eu tô tentando falar aqui, mas tem uma cena que é basicamente isso. Eles tentam fazer, eles gravam toda essa inclinação. Então, tá centrado nos olhos da personagem e a gente percebe isso muito bem. Um outro filme que eu posso indicar para vocês, Forrest Gump. Aquela cena em que o Forrest está contando as coisas e meio que tem uma cena em que o diretor de fotografia ele foca bem nos olhos dele, e que também cairia também em um outro recurso aqui que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Vamos para o grande plongé e contra-plongé. Plongé é um recurso de ângulo de câmera, enquadramento de ângulo de câmera, que ele é basicamente quando a câmera está abaixo do nível dos olhos. Então a câmera normalmente ela vai ser gravada assim, e isso é um recurso muito utilizado em filmes de suspense para exaltar um pouco de angústia também do que a gente vai ter com aquele personagem. Ou seja, o plongé é de cima para baixo e já o contra-plongé de baixo para cima. A câmera vai estar em cima e o personagem normalmente ele vai ficar embaixo. Muito utilizado o plongé. Eu posso indicar o filme Harry Potter e a Ordem da Fênix de 2017, aquela cena em que o Harry ele tá meio que deitado, sentado, e ele vê alguma coisa, parece que é um dementador, e a câmera fica assim nele e a gente percebe isso na hora. E o Contra-Plongé, um filme que eu posso indicar para vocês, é Alice e o País das Maravilhas de 2010 do Tim Burton. Aquela cena em que a Alice ela tá entre o buraco ali e a gente percebe que a câmera tá por ali e ela está assim. Então é muito bem utilizado também nesse recurso. Em relação ao lado de ângulo, temos o frontal, que a câmera está na linha do nariz da pessoa filmada. É um recurso muito utilizado. Eu nunca usei em nenhum projeto que eu fiz em toda a minha vida, mas o filme que utilizou muito disso foi Corra de 2017 do Jordan Peele. Aquela cena em que o Chris está preso, então é muito icônica também do cinema. Também tem uma outra série, que é Harry Potter e a Ordem da Fênix, filme de 2017, dirigido por David Yates, que é aquela cena, o Harry também ele está vendo alguma coisa e a gente percebe como o diretor ele tentou criar essa espécie de, quis dar uma sensação a mais. É um tipo de ângulo muito utilizado em entrevistas, principalmente para diálogos. Normalmente uma pessoa está falando alguma coisa, então o diretor ele usa aquela câmera assim, então é bem interessante. Quartos ou 45 graus. Literalmente você vai usar o seu ângulo de 45 graus para gravar ou para tirar uma foto para o seu personagem, utilizada em várias variantes. Um exemplo disso é Nick, aquela cena em que está o Jack e a Rose na navio, aquela cena clássica, então você vai lembrar na hora. Então é muito utilizado também em filmes de romance, de ação também é muito utilizado, e é um dos meus, eu gosto muito desse recurso. Nunca usei em trabalhos, mas é muito interessante também. O ângulo de perfil que é chamado de ângulo de 90 graus. A câmera ela forma um ângulo aproximadamente em 90 graus com o nariz da personagem. Você observa uma espécie, sempre quando você for fazer essas coisas, um recurso que eu gosto de usar, principalmente quando eu fazia faculdade, fazer uma espécie de um grid. Então tem vários tipos de grid, tem regras do 3, tem uma outra tipo de regra que você coloca mais grids
na sua imagem, então isso ajuda demais. É só uma dica que eu queria dar para você. Então esse perfil ele pode ser feito na esquerda ou na direita, isso é ao seu critério. Um exemplo que eu vou dar para vocês é Alice no País do Espelho, filme de 2016. Tem aquela cena que é a cena do Johnny Depp. Então tem aquela cena em que mostra um pouco do rosto dele, só que a câmera tá meio de lado assim, se eu não me engano é da esquerda para a direita, então é muito interessante também. Ângulo que é muito utilizado é o ângulo de nuca, que eu não gosto. É um pouco estranho esse não é que estranho, mas ele era muito utilizado em filmes de suspense, principalmente do nosso querido Hitchcock. Tem muitos diretores de hoje que também usam tanto para expressar um pouco de sentimento, de arrependimento, de uma cena de suspense também. Basicamente você vai gravar as costas do seu personagem, é isso. Então se você entender isso, você vai entender completamente como funciona. Não gosto tanto desse negócio, mas tem lá os seus grandes significados. Você vai expressar alguma coisa que você está querendo gravar. Já usei esse recurso. Teve um trabalho que eu fiz na faculdade que eu realmente fiz isso. A cena que eu vou indicar aqui para vocês que usa esse recurso é Hobbit, Uma Jornada Inesperada, filme de 2012, que é um filme inglês e americano de 2012. É aquela cena em que tá falando com os soldados ali e o diretor ele coloca basicamente ele falando, e tem aquela cena dele gravar nas costas do personagem, e isso vai expressar um pouco de representatividade do personagem, mas também outras coisas. Então é isso aí, galera, é isso aí que eu queria falar com vocês. São os enquadramentos mais utilizados no cinema e nas séries. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para sempre receber esse tipo de conteúdo. Eu fico em mais um vídeo aqui, muito obrigado pela atenção, até a próxima e até o próximo J Críticas. Valeu!